Deus Todo-Poderoso abençoe você e toda a sua família. Amém? Meus amados irmãos, quando Jacó desceu com a família dele para o Egito, na época em que José tinha sido vendido como escravo ao oficial da guarda do faraó, Potifar era o nome do oficial. Um homem muito rico. Ele comprou José dos midianitas. Em outra tradução, fala-se dos ismaelitas. Midian, ismaelitas. Eles venderam a esse oficial do faraó quando José ainda era um adolescente. Foram vendidos por seus irmãos, porque o odiavam. Queriam matar José, porém Rubens não permitiu. Ele era o mais velho, responsável. Rubem, o irmão mais velho entre os irmãos, filhos de Jacó. Ele era o primogênito. Ele queria livrar o seu irmão José das mãos dos outros irmãos dele, mas não foi possível. Não mataram José, porém lançaram numa cisterna e venderam a esses mercadores midianitas que estavam levando especiarias para o Egito. Lá, Potifar comprou José desses midianitas ou ismaelitas. E José passou por grandes provas. Todos já devem conhecer essa história, porque até fizeram filmes a respeito da história de José. É uma das histórias, amados irmãos, uma das histórias mais lindas, se não a mais linda, mais bela história bíblica. Se você ainda não leu na Bíblia, eu sugiro que você leia. Está no livro do Gênesis, capítulo 37. Começa no 37, o capítulo 38, ele foge do assunto, falando a respeito de Judá. Mas no 39, retorna à história de José. Então, o capítulo 37, 39, 38, até o 47. Os 10 capítulos contam a história desse jovem que foi vendido pelos irmãos como escravo, e lá no Egito foi vendido como escravo pelos ismaelitas ao chefe oficial da guarda do faraó, um homem muito poderoso, muito rico. Nessa época de José, no Egito, esse reino, o reino dos egípcios, eles eram muito poderosos. Sim, naquela época. E José foi morar na casa de Potifar. Ele observou que o jovem era muito inteligente, muito esperto e dedicado. E percebeu que as coisas na casa dele, tanto na casa como no campo, estavam se multiplicando. Seus animais, tudo o que ele tinha estava sendo abençoado. Ele percebeu isso. Todos perceberam, principalmente o seu amo, o seu senhor, que era Potifar. E o que ele fez? Colocou José como mordomo, isto é, chefe de todos os escravos e empregados que ele tinha, na sua casa e no campo. José, então, ele prosperou na casa de Potifar. Até se tornou amigo deste homem, porque ele era muito respeitoso, educado. Conquistou o Potifar, seu senhor. Ele já não cuidava de coisa alguma em administrar e pedir contas
aos seus superintendentes, mas deixou tudinho nas mãos de José, porque confiou nele. Realmente, José era uma pessoa de confiança. Apesar de ser jovem ainda, ele era uma pessoa de muita confiança, de temor a Deus. Ele, entre todos os irmãos, tinha esse diferencial. Por isso, Jacó, seu pai, dava uma preferência, não só porque ele era quase que o caçula, o mais novo. Porém, o mais novo era Benjamim, seu irmão, filho de Raquel. Mas ele, de Raquel, a mulher que ele tanto amava, que já tinha falecido, só tinha esses dois. José tinha nascido na terra de Arã. Benjamim nasceu perto de Belém, no caminho de Éfrata, Belém. Com o nascimento de Benjamim, faleceu Raquel. Mas Benjamim, ele sobreviveu, e aí José tem como irmão Benjamim, os dois. E como era filho da velhice dele, um jovem diferenciado, muito bem educado, José seguiu o exemplo de Jacó. Mas os irmãos dele tinham uma conduta horrível, péssima. Não eram convertidos, não eram honestos, não eram justos. Não eram como seu pai Jacó, e nem como José. José teve 2 sonhos muito importantes naquela época, quando ele tinha 17 anos. Um dos sonhos foi que ele contou aos irmãos que no sonho eles estavam no campo colhendo trigos, espigas, fazendo a ceifa. E, de repente, um feixe de trigo dele, ele se ergueu no meio do feixe de trigo dos irmãos, no sonho, se ergueu, e os feixes dos trigo dos irmãos se dobravam em reverência diante do feixe dele, que era maior, estava no centro. Contou aos irmãos, os irmãos o odiaram ainda mais por causa desse sonho. Eles diziam: você então acha que vai reinar sobre nós? Tinham inveja, ciúme de José. E ele teve um segundo sonho muito importante, sonho profético. Esse primeiro, profético, mas teve esse outro sonho. Ele viu no sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. Quando ele contou esse sonho aos irmãos e ao pai, Jacó, até mesmo Jacó o repreendeu por este sonho. Jacó entendeu, ele entendeu. Jacó disse: você está dizendo que eu e a sua mãe, seus irmãos, vão se dobrar diante de ti para te adorar? Que sonho é esse que você teve? Tome cuidado. Mas ele guardou no coração. Mas os irmãos dele ficaram furiosos com isso. E já estavam fazendo planos de executar, eliminar o sonhador. Eles precisavam de uma oportunidade para matar o irmão. Veja, a conduta, o comportamento desses filhos de Jacó. Não eram convertidos, não andavam na luz, não seguiam o exemplo de Jacó. Mas José era diferenciado, ele seguia o exemplo de Jacó. Era diferente dos irmãos. E um belo dia, seus irmãos estavam pastoreando os animais de Jacó, quando seu pai disse a José: José, vai e me traga notícia de teus irmãos. Vai e pergunte como que eles vão, se precisam de alguma coisa. Traga um relatório a respeito dos teus irmãos. E Jacó enviou José. Eles estavam em Siquém, naquela região ali, mas depois eles
migraram para Dotã. E quando José chegou em Siquém, não achou os irmãos, porém um homem que estava passando por ali, que os tinha visto, disse a ele: você está procurando alguém? José disse: sim, estou procurando meus irmãos que estavam por aqui pastoreando as ovelhas, os cordeiros e os cabritos de meu pai, Jacó. Ele disse: eu vi, eles estavam por aqui, mas eu ouvi na conversa deles que eles disseram: vamos para Dotã. E eles foram para Dotã. José foi até Dotã. E quando ele estava a longe ainda, se aproximando dos irmãos, eles avistaram, por causa da sua roupa multicor, uma roupa que o pai o havia dado a ele, uma roupa quase de príncipe. Quando eles viram de longe que era José, eles disseram entre si: lá vem o sonhador, vamos executar ele e vamos ver o que vai dar esses sonhos. Porque eles acreditavam, meus irmãos, que Deus também falava através de sonho. Eles tinham essa fé, essa confiança. E realmente Deus fala através de sonhos. Sim, Deus fala. Não são todos os sonhos que nós temos que é profecia, é profético, uma revelação. Não são todos, mas sempre algum sonho, ele é profético e tem uma revelação. E esses dois sonhos foram muito importantes, era um sonho profético. E eles não queriam que cumprisse de jeito nenhum. Nosso irmão José vai dominar sobre nós, ele será o principal, não é Rúben o primogênito? Não vamos permitir, não vamos deixar. E quando José se aproximou, eles agarraram José, bateram nele, mas Rúben alertou: não derrame o sangue inocente, não faça mal contra José. Rúben, o mais velho, estava contra a ideia, o pensamento, o plano maligno deles. Então eles lançaram ele numa cisterna. E ele, José, desesperado, angustiado, pedindo misericórdia e socorro, eles não ouviram, não atenderam, não tiveram compaixão dele, de jeito nenhum. E ele estava morrendo de medo. Foi lançado numa cisterna que não tinha água, um poço fundo. Foi neste momento que veio uma carruagem de midianitas. Eles estavam a caminho do Egito, levando especiarias. E quando avistaram, eles conversaram com esses midianitas, disseram que tinham um escravo e queriam vender. Eles foram e compraram José por 20 peças de prata. Deram 20 peças de prata, 20 moedas de prata, e levaram José amarrado como escravo para o Egito. Mas lá no Egito, Deus estava com José. Deus não tinha abandonado José. Por quê? Porque ele era temente a Deus. Ele guardava os mandamentos de Deus, seguia a espiritualidade de Abraão, Isaac, seu avô, e seu pai Jacó. Ele seguia, esse seguia, José. Por isso a promessa está no coração de José, entre todos os irmãos. Eles o venderam e Potifar, oficial da guarda do faraó, comprou José. Ele prosperou na casa de Potifar. Sim, prosperou, Deus o abençoou e multiplicou muito mais os bens que o oficial já tinha, multiplicou muito mais. Por isso, ele deixou tudo, a administração, a ordem, nas mãos de José. Colocou como chefe de toda a sua casa. Preste atenção, esse homem era muito rico. Agora José tinha uma mordomia, apesar de ser um escravo, ele era o escravo-chefe. Tinha uma mordomia na casa do seu amo. Mas Potifar era casado e tinha uma mulher naquela casa. Sua mulher era muito bonita, muito formosa, de corpo e de rosto. Por quê? Porque naquele tempo eles compravam
Ainda hoje, mas naquele tempo muito mais, compravam mulheres bonitas com dinheiro. Se você tem dinheiro, você compra mulheres bonitas. E naquele tempo a mulher não tinha opção. Se eles colocavam um olho em cima de uma mulher e ela é bonita, se o homem tem dinheiro para pagar o dote, sim, era dote. Conforme a família, era o valor do dote e era pago para o pai da moça. Eu gostei da sua filha. Quero casar com ela. O pai lhe dizia, o dote é este valor, eu pago. E ficava com a moça e casava com ela. Essa moça de Potifar, com certeza, era, em nossa linguagem de hoje, um mulherão, linda de rosto e de corpo, sensual. Essa mulher, ela colocou os olhos em cima de José e começou a tentá-lo quando seu marido não estava em casa. Começou a provocá-lo, sentiu paixões por ele, porque José era um jovem bonito, formoso, de rosto e de corpo, muito inteligente, muito educado. Ela ficou seduzida. O demônio, Satanás, colocou no coração dela este desejo de adultério. Ela queria ir para a cama com José, escondido, em segredo. Mas José sempre evitava. Ela o convidava, mas ele evitava. Um dia ela agarrou ele e disse, deita comigo, mas ele disse, jamais farei uma coisa dessa. Como eu poderia pecar contra meu Deus? Você prestou atenção que o adultério, em primeiro lugar, o adultério você peca contra Deus, antes de pecar contra o marido da moça que está querendo trair. Eu jamais cometerei um pecado contra Deus. Além do mais, o teu marido colocou tudo em minhas mãos, ele confia em mim. Como poderia fazer um mal desse? Jamais. Vocês entenderam que quando alguém traz sua mulher, ou quando uma mulher traz seu marido, está cometendo um pecado contra Deus. Não adulterarás. Que o homem não se deite com a mulher do próximo e nem a mulher se deite com o marido da próxima. Traição, pecado contra Deus, pecado gravíssimo, destruição da família. E naquela época, se fossem pegos adúlteros, eles eram mortos. Tanto o homem como a mulher. Mesmo assim, Satanás conseguia seduzir. Mesmo que tivesse essa pena de morte por causa desse crime. Certo dia, ele estava dentro da casa. José estava dentro da casa arrumando as coisas. E ela estava sozinha. Não tinha nenhum empregado ali. Ela, então, sentiu muito desejo por ele. Agarrou pelas vestes. E disse, hoje você vai se deitar comigo. Mas José soltou as mãos dela. E ela agarrou em suas vestes. As vestes de José ficou o manto nas mãos dela. E José saiu correndo. Fugiu, porque ela queria agarrar ele à força. Então ela ficou com ódio, irada, de ser rejeitada por tanto tempo. E essa seria a última oportunidade de adultério. Uma prova que ele vinha sofrendo há muito tempo. Jovem, como qualquer um outro jovem que sente desejos. Mas ele tinha o Espírito de Deus que o dominava. Isto é, lhe dava autodomínio. O Espírito de Deus, quando habita numa pessoa, quando o Espírito de Deus habita em alguém, essa pessoa se torna templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele unido ao Espírito da pessoa, do homem ou da mulher, lhe dá força, ilumina todo o seu corpo espiritual por dentro. A conduta, o comportamento, a reação,
a expressão, as palavras, tudo que escreve, diz, faz, suas reações, suas obras são justas, honestas, santas. Ele ou ela respeita a vida dos outros, o terreno dos outros, a casa, as coisas dos outros, respeita, porque o Espírito de Deus está ali no coração daquele homem e daquela mulher. Respeito, nisso se resume toda a lei de Deus, respeitar a Deus, seu nome, sua palavra, sua lei, respeitar ao próximo, respeitar como a si mesmo, amar. Que você não quer para o outro, que você não quer para você, você não deve querer para o outro. Ela ficou com o manto de José. E com aquele ódio começou a gritar. O povo da casa vê. E ela disse, esse escravo tentou abusar de mim. Ele queria se deitar comigo. Mas eu gritei. Por isso ele deixou seu manto nas minhas mãos. Todos ficaram apavorados. O que? José fez isso? Ela guardou o manto e quando Potifar, seu senhor, quando ele chegou, dá para imaginar o que ele fez? A mulher falou exatamente a mesma coisa que ela disse para os empregados que estavam ali. Então ele ficou furioso. Com certeza, não está escrito, mas ele deve ter apanhado. Ele só não morreu porque Potifar tinha uma amizade, uma afeição, uma comunhão com José, uma confiança. Era já não só tanto um escravo, mas um grande amigo dele, de confiança. Não era um estranho para ele. Não era um escravo recém-chegado. Não era qualquer um. Ele poderia ter matado José. Mas Deus não o permitiu. Lançou na prisão. Na prisão onde se colocavam, isto é, se prendiam os presos do rei. Aquele povo mais importante que faziam alguma transgressão, eram presos ali. Então, José foi preso. E lá na cadeia, José se entristeceu muito. Ele foi caluniado. Era calúnia, mentira. Veja como é grave esse pecado da calúnia. Quase levou José à morte. Só não levou porque tinha promessa de Deus, tinha profecia a se cumprir. Deus o protegeu. Sim, Deus o protegeu. E lá, diante desta provação, foi vendido pelos irmãos. Agora foi vendido no Egito. Estava prosperando até como escravo na casa do seu patrão, porém as coisas desandaram. De repente, por evitar um grande pecado contra Deus, que é o adultério, por ser puro, santo, temente a Deus, uma pessoa de extrema confiança, por dizer, não, eu não vou cometer este mal, foi lançado na prisão. Veja, você percebe? Consegue imaginar? Ser escravo não é nada bom. Agora, ser escravo numa prisão, as coisas pioraram muito. Isso nos dá lição. Isso nos mostra, amados irmãos, que não devemos nos revoltar contra Deus. Não devemos relaxar em nossa vida espiritual e voltar atrás. De jeito nenhum. Quando as coisas desandarem, acontecerem provas, tribulações em nossas vidas, e elas vêm de uma forma ou de outra,
não é igual para todos, mas há um sofrimento, e você entra no caminho de Deus e pensa que tudo vai ser a mil maravilhas, mas nem sempre é. Você é provado, você é provada, por isso precisa perseverar nestas horas difíceis. Parece que os sonhos que ele teve jamais se cumpririam, porque ele está numa situação ruim. E você pensa que ele ficou 1, 2 ou 4, 5 meses na prisão? De jeito nenhum, ele ficou alguns anos na prisão. Ele deveria ter cerca de 18 ou talvez 19 anos. 18, quando teve o sonho, estava lá na terra de Canaã, tinha 17. Poderia estar com uns 18 anos, muito novo. E o tempo que ele ficou na casa de Potifar e prosperou ali, também, talvez uns 3, 4, 5 ou 6 anos. Ele tinha 20 e poucos anos, não se sabe, 22, 23 ou 25, mais ou menos. E, meus irmãos, agora ele estava numa prisão, uma situação muito mais inferior do que ser somente um escravo. Passou alguns anos e o que aconteceu? O copeiro do faraó e o padeiro cometeram uma transgressão e ele os lançou na prisão. Lá na prisão onde estava José. Lá eles foram presos, o padeiro e o copeiro do rei, o faraó. E era servido por José. E depois de muitos dias naquela prisão, o padeiro e o copeiro tiveram cada um sonho. Nós todos sonhamos todos os dias diversos tipos de sonho, mas aquele sonho realmente é diferenciado, que você percebe que não é um sonho de ilusão, como temos todos os dias, sonhos de ilusão. Eles tiveram aquele sonho diferenciado, os dois, o padeiro e o copeiro. Estavam entristecidos porque não sabiam o significado. José, quando os viu entristecidos, perguntou a eles: meus irmãos, o que aconteceu com vocês? Hoje vocês não estão felizes, estão com a cabeça baixa. Eles disseram: nós tivemos um sonho cada um e não sabemos o significado. José disse a eles: mas o significado do sonho pertence a Deus. Conte o sonho e eu vou dar a interpretação. O copeiro então acreditou e contou o sonho a José. Eu, em meu sonho, vi uma videira, botou 3 ramos desta cepa, 3 ramos. E nesses 3 ramos, botaram folhas e flores e começou a botar frutos, uvas, cachos de uvas, nesses 3 ramos. Eu pegava, colhia desses cachos de uva e, no sonho, espremia na taça do faraó. Espremia na taça do faraó e dava a ele, na mão do faraó. José disse: este sonho significa o seguinte: dentro de 3 dias, o faraó vai levantar a tua cabeça e você vai colocar a taça de vinho novamente nas mãos do faraó, como você fazia antes. O padeiro, ouvindo que o sonho e a interpretação era favorável e agradável, ele contou também a José o sonho que ele teve. Ele disse: o meu sonho foi o seguinte: eu estava caminhando e tinha 3 cestas de pães, bolos, iguarias que eu costumava fazer. E na terceira cesta de cima, toda sorte de iguarias
da arte dos padeiros. Mas vinha umas aves e começavam a comer, na terceira cesta, os alimentos que estavam lá. E comeram tudo. José disse: a interpretação desse sonho não é boa para você. É o seguinte: 3 cestas significam 3 dias. No terceiro dia, Faraó vai pegar você e mandar enforcar. As aves vão comer a sua carne. Quando o padeiro ouviu isso, ficou assustado, não acreditando muito, mas era um sonho e uma interpretação. Aconteceu que, dentro de 3 dias, Faraó mandou buscar o padeiro e o copeiro. Restituiu a função do copeiro, conforme a interpretação de José, e pegou o padeiro e mandou enforcar. E seu corpo foi devorado pelos abutres, pelas águias, conforme a interpretação de José. Veja, esse homem, José, esse jovem, tinha o dom de Deus de interpretar sonhos. Ele disse: cabe a Deus dar a interpretação dos sonhos. Então, meu amado irmão, não busque em qualquer lugar, em meios de comunicação, em lugar nenhum, interpretação de sonhos. Porque vão enganar você. Mas é Deus. Se o sonho foi de Deus, é Deus quem vai dar pelo seu espírito a interpretação desse sonho. E José tinha esse dom, como Daniel também tinha esse dom. Muitos profetas tinham esse dom de interpretações, mas não é todas as pessoas que são de Deus que têm esse dom de interpretações. Mas José tinha esse dom, e ele sabia disso. Então o Espírito de Deus, quando eles foram contando o sonho, o Espírito de Deus foi colocando palavras na cabeça, na mente de José, dando a interpretação. E José tinha certeza que o que ele ouviu do Espírito de Deus, e o que ele estava falando, tinha fé e certeza que era verdade. E acontecia mesmo. José tinha dito ao copeiro: quando for restituído a sua função, meu amigo, por favor, fale bem de mim ao faraó. Eu fui vendido como escravo. Estou inocente aqui preso. Fale bem de mim ao faraó. Mas o copeiro, meus irmãos, ele estava tão alegre e feliz porque não foi morto e acabou esquecendo de José. Ele esqueceu. Mas esse esquecimento não foi por culpa dele. Esse esquecimento foi da vontade de Deus, porque não chegou o momento ainda em que José deveria ser exaltado. O humilde, humilhado José na prisão, um dia ele vai ser exaltado, mas não tinha chegado ainda o momento. Passou 2 anos, não foi 1, foi 2 anos. Ele já estava há alguns anos lá. E ficou mais 2 anos. 2 anos. O rei do Egito, o faraó, teve então um sonho, dado por Deus. Ele viu 7 vacas bonitas e bem gordas saindo do Nilo e pastando na beirada do rio. De repente, ele viu outras 7 vacas magras saindo do rio Nilo e devoraram aquelas 7 vacas gordas e bonitas. Cada vaca magra devorou uma.
Só que aquelas vacas magras não ficaram gordas e bonitas, continuaram feias e magrelas, só na pele e no osso. Acabou o sonho. Faraó ficou assustado. Ele percebeu que aquele sonho tinha um significado. E tentando explicar, compreender o significado, não foi possível. Ele meditou e pegou no sono de novo. E teve o segundo sonho. Naquela noite, teve o segundo sonho. O segundo sonho foi que ele viu 7 espigas de trigo brotando da terra. 7 espigas muito bonitas, belas espigas. 7, bem grandes, bonitas. De repente, daquele mesmo talo saíram outras 7 espigas xoxas, ressequidas, muito feias, e devoraram aquelas 7 espigas boas e bonitas. Mas aquelas espigas feias e magrelas, ressequidas, não ficaram bonitas, continuaram feias, horríveis, mas acabaram com aquelas espigas bonitas, aquelas 7 espigas. O sonho acabou, ele acordou. Se levantou e se assustou, tentando compreender o significado, mas não foi possível. Quando chegou de manhã, ele mandou chamar os magos, os feiticeiros, os tarólogos, os adivinhos, toda sorte de gente que eram falsos profetas, enganadores. Chamou-os para que interpretasse. Contou a eles esses 2 sonhos, mas eles não conseguiram, não podiam dar a interpretação, porque este sonho, amados irmãos, não foi o diabo quem deu, este sonho foi Deus. Era um sonho profético. Tem sonhos que não são de Deus, são da nossa ilusão, da nossa cabeça. Tem sonhos que vêm do diabo. Sim, tome cuidado com sonhos e interpretações de sonhos. Então, o copeiro, ele se lembrou de José. Estava do lado do faraó quando ele estava contando o sonho àqueles homens que não puderam dar a interpretação. Ele lembrou-se de José e disse a faraó: nossa, agora eu me lembrei de um pecado que eu cometi. Lá na prisão, faraó, tem um escravo que interpreta sonhos. Sim, ele é um hebreu. Era o escravo do seu oficial da guarda, Potifar. É mesmo? Disse faraó. Ele consegue interpretar os sonhos? Sim. Ele interpretou o sonho que eu e o padeiro, na época, fomos presos porque cometemos uma infração contra o Senhor. Mas, o que aconteceu? Contamos o sonho para ele. Cada um contou o sonho que nós tivemos naquela noite. Isso faz uns 2 anos, faraó. E o jovem hebreu, escravo de Potifar, ele deu a interpretação correta. Ele disse que o padeiro, em 3 dias, seria enforcado, e as aves do céu comeriam a sua carne. E disse que eu, em meu sonho, seria colocado de volta no posto onde eu estou. Daria nas mãos do faraó a taça de vinho, como antes. E isso se realizou no 3º dia. Então, a interpretação dele é correta. O faraó disse: vá buscar urgentemente esse escravo. Tire ele da prisão e traga aqui. Eles foram, deram um banho em José, fez a barba, cortou o cabelo, perfumou-se, ficou limpo e bonito, porque estava horrível de aparência, estava preso. Quantos anos na prisão? Estava cheirando mal. Olha que provação para um homem de Deus.
Ele era inocente, ele não foi preso porque cometeu algum pecado, alguma injustiça. Ele foi preso, muito ao contrário, por guardar o mandamento de Deus. Vocês se lembram? Não adulterarás, que o adultério é um pecado contra Deus, por causa de respeitar e guardar o mandamento de Deus, amar o seu patrão. Jamais foi para a cama com a mulher dele, nunca foi, sempre resistiu. E por causa dessa justiça, por causa desse amor a Deus e a sua palavra, a sua lei, ele foi colocado na prisão. Era inocente. José se apresentou a Faraó e contou a ele esses dois sonhos. O sonho das vacas gordas e das vacas magras, que devoraram as gordas, e das espigas gordas e bonitas, que foram devoradas pelas espigas xoxas e ressequidas. Ao ouvir esses dois sonhos do Faraó, José começou a dar a ele a interpretação. Sabe o que ele disse? Faraó, este sonho que você teve, os dois sonhos, se refere a um único sonho. É dois, porque Deus vai se apressar a cumprir o que ele disse ao Faraó. É um sonho profético, Faraó. Foi Deus quem deu ao Faraó uma profecia do futuro, o que vai acontecer. Mas cabe a Deus dar a interpretação. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de meus pais. Então José começou a dizer, essas vacas gordas que subiram do rio e pastavam na margem, Faraó, serão 7 anos de abundância que o Egito vai ter daqui para frente. Essas 7 espigas gordas e bonitas que subiam de um talo, Faraó, significa a mesma coisa. Serão 7 anos de abundância. A terra vai produzir muito. Vai ser abençoada por Deus nesses 7 anos. Mas essas 7 vacas magras, que devoraram as bonitas e gordas, essas 7 espigas xoxas e ressequidas, que devoraram as espigas bonitas e gordas, também serão 7 anos consecutivos, isto é, são 7 anos que vão vir depois desses 7 anos de abundância que vai ter. Logo em seguida, virá 7 anos de miséria em toda a terra. 7 anos, Faraó. Por isso, o Faraó deve fazer o seguinte: contratar alguém que seja inteligente, sábio, um bom administrador, para acumular, guardar em todas as cidades do Egito víveres, bens em abundância, água também, durante os anos de abundância, de bênção que Deus vai dar, para suprir os 7 anos de necessidade, de miséria que vai vir depois. Senão, a terra vai sofrer e muita gente vai morrer. Muita gente, Faraó, vai morrer se alguém não fizer nada. Deus está revelando, está mostrando o que ele vai fazer. Quando Faraó e seus oficiais ouviram essas palavras da boca de um escravo, meus irmãos, palavras de sabedoria e inteligência, quando eles ouviram, eles ficaram de boca aberta. E Faraó disse aos seus oficiais, à sua corte, aonde nós vamos encontrar no Egito alguém tão sábio, inteligente como este escravo? O que esse escravo estava fazendo na prisão? Já que Deus te deu esta revelação e ninguém conseguiu, entre os meus, dar essa interpretação, mas Deus deu a você essa graça, você será, a partir de hoje, este chefe,
você será o número 1 no Egito. Você será grande, vai governar todo o Egito. Eu serei maior que você somente no trono. Vou dar a você essa administração. Pega o meu anel. Colocou o anel de ouro, um anel caríssimo que ele tinha no dedo, colocou um dedo de José. Sim. Pegou um colar de ouro que ele tinha e colocou no pescoço de José. E deu ordem às suas autoridades, aos seus oficiais importantes, todos aqueles que governavam o Egito, deu ordem a eles que lhe dessem uma carruagem e que fossem pelas ruas do Egito, aclamando: aqui está o homem que a partir de hoje vai governar o Egito. Ninguém pode se mexer ou fazer coisa alguma, senão a ordem deste homem. Este homem é José. José, meus irmãos, ele já tinha, sabe quantos anos? 39 anos. Estava para fazer 40 anos. Quando se apresentou diante do faraó. Veja, quando ele foi vendido, ele tinha cerca de 18 anos. Então se passaram, meus irmãos, se passaram aí quase 20 anos, ou mais de 20 anos, com 18 anos aproximadamente, ele veio para o Egito, agora estava com 40, 39 para 40, faz as contas, mais de 20 anos, mais de 20 anos, mais de 20 anos, e vai se cumprir o quê? Vai se cumprir os sonhos. Vai se cumprir os sonhos de José. José está entendendo, compreendendo agora o que vai acontecer. Vocês estão vendo? Vocês estão pegando, conseguindo entender esta palavra de Deus? José, da noite para o dia, através da interpretação do sonho do faraó, ele se tornou a pessoa mais importante em todo o Egito. Ele se tornou, depois do faraó, a pessoa mais rica do Egito. Dá para entender uma coisa dessa? Dá para entender o que Deus preparou para José? Mas ele precisava estar na prisão. Ele precisava ser vendido como escravo e passar todo aquele sofrimento, aquela tribulação, durante anos. Ser humilhado, caluniado, difamado, maltratado, sofrido, para poder receber de Deus, no tempo certo, uma glória, uma riqueza. Essa é uma das histórias, se não a mais linda que existe na Bíblia. Se você não leu, ou se você já leu, pegue a sua Bíblia, capítulo 37 de Gênesis, e comece a ler. Pule o 38, continue no 39 até o 47. Você vai ser tocado, você vai chorar, você vai sentir que Deus está tocando você. Mas leia com devoção, com carinho. Leia com temor. Num clima de oração. Não leia essa história como qualquer livro, qualquer história. Leia como palavra de Deus e você será tocado. E até transformado com esta história linda. Agora José, que antes era um escravo, um prisioneiro, se torna o chefe e o senhor de todo o Egito. Nossa, que glória, que honra. Mas preste atenção, muita atenção no que você vai ouvir. Se José caísse na cama com aquela mulher do patrão dele, se ele cometesse o adultério, se ele fosse para a cama com aquela mulher linda, formosa, mulherão,
do seu patrão, se ele começasse a se relacionar com ela, essa história não teria escrito. Isto é, esta história não estaria na Bíblia. Nunca teria sido escrito se ele cai em tentação. Se ele não se esforça, se ele não luta contra aquela paixão da carne, que é da sensualidade. Se ele não se esforça para ser fiel, claro, com a ajuda do Espírito de Deus. Sem a ajuda do Espírito de Deus, você nunca vai ser fiel. Ninguém pode ser fiel sem a ajuda do Espírito de Deus. É uma coisa muito, muito difícil. Quando você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, está unido ao seu Espírito, ele lhe dá força, poder. Mas é uma ajuda, ele não vai fazer tudo só. Vai depender também de você. A salvação não depende só de Deus. Se dependesse só de Deus, todos seriam salvos. Ninguém se perderia. Mas depende de dois. Deus e de você. Deus e de você, a sua salvação. Você tem que colaborar, você tem que se esforçar, você tem que fazer a sua parte, senão você vai ser condenado. Sim, vai ser. José era agora o número 1, o homem mais rico do Egito. De mais pobre, mais humilhado, agora o mais exaltado. E coisas maravilhosas e bonitas vêm pela frente. A história não acaba aí, ela continua. José começa a trabalhar, a administrar com a sabedoria que Deus lhe deu, a inteligência, a capacidade, os dons que Deus lhe deu. José começa a trabalhar, mas não sozinho. Faraó lhe dá uma esposa linda, virgem, filha de um sacerdote lá no Egito, uma egípcia. Lhe dá como esposa Asenete. Dessa Asenete, ele vai ter 2 filhos. O primogênito, Manassés. O segundo, Efraim. Manassés e Efraim. Ele vai dizer, Manassés, Deus me fez esquecer da minha família, dos meus irmãos e de todo o mal que eu passei. Com o nome de Efraim, ele vai dizer, Efraim, porque Deus me tornou próspero no país, no lugar da minha aflição. Significado desses 2 nomes. Ele começa a trabalhar e acumular e acumulou tantos víveres, tantos trigo, tantos bens, cisternas enormes de água, porque não vai ter água, vai faltar chuva. Muita água e abundância de trigo e de toda sorte de alimentos, armazenando em todas as cidades do Egito. Em abundância, começaram a contar, mas acumularam tanto que pararam de contar, de tanto que acumularam, naqueles 7 anos de abundância. E começou a vir, acabando os 7 anos de abundância, conforme a interpretação de José, começou a vir o primeiro ano de carestia, de miséria. Não chovia, e não chove, e não chove, e não chove, tudo começa a secar. Muitos lá, eles pensavam, este José está mentindo, o faraó foi enganado. Muitos achavam que isso não ia acontecer, que esses 7 anos de miséria, conforme ele tinha interpretado, não viria nunca. Anos de abundância, ia continuar assim. Mas quando começou o primeiro ano de carestia e não chovia, eles mudaram de ideia. Eles começaram a dizer, o sonho dele estava certo, nós estávamos errados. A profecia dele estava certa. O Deus dele, esse é um Deus verdadeiro. Nossos deuses não proveram, não socorreram nós, porque eram idólatras, adoravam em imundície coisas imprestáveis, esculturas, imagens de coisas horríveis.
Mas o Deus dele está operando na nossa terra. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas esse Deus, ele é dono de tudo mesmo. Ele é dono do sol, das nuvens, da chuva. Ele é dono de toda a terra. É ele quem dá a chuva e faz crescer e que cuida de tudo e que administra tudo. Ele é que está no comando. As ideias mudaram, amados irmãos. Deus estava mostrando quem manda no clima, quem manda na chuva, no sol, na terra, não são